E aí, pessoal, Vitor falando. E se você tivesse que investir hoje do zero, você saberia fazer isso? Se você não sabe, calma, não tem problema, porque no vídeo de hoje a gente vai montar a carteira do canal do zero, explicando tudo, tintim por tintim, para que você aprenda a investir, por exemplo, com segurança no Tesouro Direto, ou para que você possa investir com segurança num ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você ficou curioso? Quer aprender como fazer isso? Então vem comigo, mas antes, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui também. Você já investe? Se sim, comenta no que. Tranquilo? Bora comigo e vem aprender. Bom, pessoal, aqui eu entrei no meu aplicativo do Banco Inter, tá? Dentro do meu aplicativo a gente vê aquele investimento que eu tinha feito de R$ 100 no porquinho. Caso você não tenha visto, não tem problema, o card vai ficar aqui em cima, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Eu vou clicar aqui em Invest, tá? Vou procurar pelo Tesouro Selic, tá? Aqui no caso eu vou investir no Tesouro Selic 2031 e lembrando, pessoal, não é uma recomendação, tá? Eu só estou mostrando para vocês os métodos que eu invisto, o jeito que eu invisto, tá? A gente pode ver aqui que tem várias características, a gente tem uma fração da cota custa R$ 170,73, mostrando para vocês aqui o resgate, né, o tempo de liquidação é um dia útil, tirando os finais de semana, né, um dia útil, então se eu hoje é uma terça-feira, se eu pedir esse resgate amanhã na quarta-feira, esse dinheiro já estaria na minha conta, eu vou fazer a compra aqui e o investimento foi feito, pessoal, para mostrar para vocês como é fácil. Esse dinheiro ele estaria rendendo aí com segurança, ele é assegurado pelo Tesouro Nacional e esse seria meu primeiro investimento aí se eu nunca tivesse investido. E o Tesouro Selic, ele é um excelente investimento, né, para quem está procurando aí começar no mundo dos investimentos, né, para fazer sua reserva de emergência. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, ela é o seguinte: vamos supor que você ficou desempregado e você, né, precisa pagar aluguel, água, luz, telefone, comida. Então a reserva de emergência ela funciona como uma emergência mesmo, né? Quando você coloca dinheiro lá, o ideal é que você pense que esse dinheiro não é seu, tá? Você está colocando num investimento para esse dinheiro não ficar parado, para ele ficar rendendo alguma coisa, mas caso você precise, né? Então, vamos supor aí queima uma geladeira, fura um pneu, você tem esse dinheiro numa forma segura e rendendo, né? Para que você possa utilizar. O ideal de uma reserva de emergência seria aí de 3 a 6 meses dos seus custos mensais fixos, tá? E agora vamos ver qual é o próximo investimento que eu vou fazer de forma segura. E aqui, pessoal, ainda dentro do meu aplicativo do Banco Inter, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou investir também em outro investimento seguro, um investimento para longo prazo, tá? Eu vou investir aqui no IPCA 2040, tá? A gente vê aqui que uma fração da cota do IPCA 2040 custa R$ 16,51, tá? Vou entrar aqui no investimento, vou mostrar para vocês, ele também é assegurado pelo Tesouro Nacional. Vou fazer aqui a compra, vou mostrar para vocês as características, né, do investimento. E a gente vê aqui, a rentabilidade dele é o IPCA, né, que é a inflação mais 7,2%, realizada a compra aqui. E é isso aí, pessoal, mais um investimento seguro visando longo prazo, tá? O investimento, pessoal, no IPCA+, ele funciona para que você tenha uma aposentadoria, tá? Se você acha que o governo vai conseguir pagar a aposentadoria, ou que você vai conseguir se aposentar aí da maneira convencional, eu acho muito difícil, tá? Então é por isso que a gente já faz e já assegura aí ter esse dinheiro rendendo aí, né, a inflação mais 7% até 2040 é bastante coisa e você não perde o seu poder de compra até lá, tá bom? Lembrando, é um investimento a longo prazo, não é recomendação de compra e vamos para o próximo investimento. E indo agora para o nosso segundo nível de investimento, pessoal, vamos investir em fundos imobiliários. Mas o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário existem várias categorias, né? Existe, por exemplo, fundos de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, fundos híbridos. E o que isso significa, né? O fundo de tijolo é como se você comprasse um tijolinho dentro de uma casa ou um prédio. Então vamos imaginar um prédio gigantesco
e você vai lá e compra uma cota desse fundo imobiliário, tá? São vários prédios e você compra uma cota, então é um tijolinho desses vários prédios. Aí você fala, né, tá, e como que eu ganho dinheiro com isso? É que as pessoas que moram nesses prédios, as pessoas que trabalham nesses prédios, os hospitais, os shoppings, eles pagam aluguel, né? E você recebe uma pequena parte desse aluguel, o que corresponde àquele pequeno tijolo que você comprou naqueles diversos prédios, shoppings, hospitais, galpões logísticos. Então isso seria um fundo de tijolo. Tá? A gente compraria ali uma cota, essa cota é um pequeno tijolo e você ganha o aluguel em cima daquele pequeno tijolo. Se fosse um fundo de papel, você tem fundos que são atrelados ao IPCA e fundos que são atrelados ao CDI. Então, quando, né, a taxa de juros sobe, o CDI sobe, você ganha dinheiro com o CDI. Quando a taxa de juros desce, o CDI acaba descendo, né? E você acaba ganhando, né, a rentabilidade desse fundo ele acaba descendo também. E você tem aí, quando a inflação sobe, né, os fundos que são atrelados ao IPCA, então quando a inflação sobe eles rendem mais, e quando a inflação rende menos, eles rendem menos também, né? Quando a inflação desce, eles rendem menos também, tá, pessoal? E você tem fundos híbridos de laje, né, de escritório, de galpão logístico. É uma coisa bem interessante, pessoal, para você ir ganhando dividendos, tá? Para você fazer uma renda mensal passiva. Então, no começo, a gente vai ver que é pouca coisa que você vai ganhar, tá? A gente está falando de alguns centavos, talvez alguns reais. Mas, né, se você investir com constância, você consegue ir comprando cotas, aumentando seu patrimônio. Essas cotas podem valorizar, mas também podem não valorizar. Lembrando, né, o nível 2 já é um nível de renda variável. Tá? Não é uma renda fixa, a gente não tem a certeza, não pode garantir que você vá ganhar, que vá ter lucros, né? Por isso que a gente sempre precisa estudar e investir aí em bons fundos imobiliários que são bem diversificados, que têm papéis diversificados, que têm prédios diversificados, e vamos ver aí como que eu invisto no que eu invisto. Então aqui mostrando o que eu realmente avalio, tá, dentro dos fundos imobiliários. Eu vou utilizar o site do Investidor 10, vou mostrar para vocês aqui também. E vou mostrar aqui, pessoal, como que eu faço para avaliar, tá, os fundos imobiliários que eu invisto, tá? Então eu vou começar aqui. Eu vou escrever aqui BTLG11, o primeiro fundo que eu vou investir é um fundo de logística, é um segmento que eu gosto bastante, eu acredito que tem um potencial de crescimento gigante no Brasil, tá? A gente vê aqui, por exemplo, que o BTLG11, o preço da cota está R$ 97,60, a gente tem o dividend yield dele em 12 meses de 9,68%, tá? Então ele rendeu aí em 12 meses 9,68%. A gente tem uma liquidez diária de 6,78 milhões de reais, tá? Então é um fundo que tem uma grande liquidez, isso é importante caso você queira vender as suas cotas. O P sobre VP, né, o valor patrimonial dele aqui, P sobre VP está em 0,94%, isso quer dizer que o preço, né, sobre o valor patrimonial significa que a cota está com um desconto aí, né, um desconto de 6%. Tá? Então imagina que você vai comprar aí um prédio de R$100 e esse prédio, em vez de valer R$100, ele está valendo aí por enquanto R$96. Tá? A gente vê que ele tem uma variação de 4,44% também. Vendo aqui o gráfico, né? O gráfico de 1 ano, o gráfico de 30 dias, o gráfico de 5 anos, e a gente pode ver aqui, ó, ele, né, a razão social, né, ele é administrado pelo BTG Pactual, segmento de logística, é um fundo de tijolo, tem uma vacância de 1%. Vacância são os espaços livres dentro daqueles espaços possíveis de alugar, tá? A gente vê aqui que o valor patrimonial por cota, né, o valor justo, onde o P sobre VP estaria como 1, né, seria de R$ 104,21, e o valor patrimonial do fundo imobiliário é de 4,51 bilhões de reais, tá? A gente descendo aqui mais um pouquinho, a gente vê, né, o gráfico. Em 5 anos, os últimos anos foi bem complicado, né, para fundos imobiliários, a renda fixa estava pagando muito. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que o CDI ganharia nos últimos 5 anos, mas se a gente fosse ver aqui em 10 anos, a gente vê que o BTLG11 ele
estava rendendo, né, mais do que o CDI, tá? Aqui comparando com alguns outros fundos. E é isso aí, pessoal. BTLG11, vou fazer a compra aqui para vocês, vou mostrar, tá bom? E mostrando aqui também para vocês, pessoal, quanto que o fundo imobiliário paga, né? Que no final das contas a gente quer viver de renda passiva, a gente quer também que ele pague bons dividendos, tá? Então, como a gente mostrou antes, ó, o valor da cota aqui está em R$ 97,60, tá? E a gente desce um pouquinho aqui e vê as nossas barrinhas azuis, né? O dividend yield aqui do BTLG11, a gente vê 0,79%, então a cota está pagando aqui 0,78 centavos por cota. Tá? Isso quer dizer que você tendo um daqueles pequenos tijolos que eu falei, você no mês que vem já vai ganhar 0,78 centavos por cota. E aqui, pessoal, dentro do meu aplicativo do Banco Inter, eu vou entrar em Invest Home Broker, tá? Vou clicar aqui, vou procurar pelo BTLG11 e vou comprar. Então, estou mostrando aqui para vocês, ó, comprando a cota para vocês. E agora eu vou investir num fundo de papel, o fundo que eu escolhi, e de novo, pessoal, lembrando que não é uma recomendação de compra, é o fundo KNSC11, tá? É um fundo que ele é gerido pela Kinea, é uma gestora aí do Itaú, é uma gestora que eu particularmente gosto bastante, e o KNSC11 ele é 50% CDI e 50% IPCA. Vou mostrar aqui para vocês também no Investidor 10, tá? A cota tá a 8,67, o dividend yield 12,96 por ano, tá? Nesse ano, os últimos 12 meses. O P sobre VP, e pessoal, para fundos de papel, o P sobre VP é um dos parâmetros mais importantes que a gente tem, tá? Se ele estiver acima de 1, ele tá caro, se ele estiver abaixo de 1, ele tá barato, mas lembrando que se estiver muito abaixo de 1, talvez essa gestora, né, esse fundo esteja enfrentando algum problema, então tem que tomar cuidado, tá? A gente vê a liquidez diária dele aqui é de 4,05 milhões e a variação nos últimos 12 meses foi positiva de 6,63%, tá? A gente vê aqui o gráfico, ó, dos últimos 30 dias ele teve uma queda, mas nos últimos 6 meses ele teve uma alta, no último ano ele teve uma alta e nos últimos 5 anos ele também teve uma alta. Tá? A gente vê aqui, ó, ele é um fundo, né, vacância, não precisa nem pensar em vacância, né, em fundo de papel, mas ele tem aqui uma taxa de administração de 1,20%, o valor patrimonial por cota, né, então o valor que seria justo seria de 8,81 centavos, ele tem um valor patrimonial de 1,78 bilhões de reais, e o último rendimento dele, né? Então ele pagou aí o dividendo por cota de 10 centavos, tá? Então vou deixar aqui também mostrando para vocês aí eu comprando o KNSC11, tá, pessoal? E pessoal, se você estiver curtindo o vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e comentar o que vocês estão achando, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou começar agora a só mostrar, tá, o que eu vou fazer, os próximos, né, fundos imobiliários que eu vou comprar, então só vou mostrar a compra deles e já volto para mostrar para vocês o terceiro nível que vocês nem imaginam o que é. Tá curioso? Então calma aí. E para o nosso terceiro nível, eu vou começar a investir em ações. Mas o que é investir numa ação? É você comprar um pedacinho daquela empresa e, claro, receber partezinha do lucro dessa mesma empresa. Tá? A gente sempre fala aí para vocês comprarem, né? Não é recomendação, mas sempre pensarem, estudarem em empresas do setor perene. Tá? O setor perene seria setores que a gente não vai deixar de usar do nada. Então, por exemplo, vamos supor, tá, que se amanhã você ficar desempregado, você vai deixar de usar energia na sua casa? Você vai deixar de beber água, de ir no banheiro? Vai deixar de usar o celular? Então, a gente fala, né, pessoal, investir em empresas que elas sempre
tem aí um rendimento, tá? E também focar sempre em empresas pagadoras de dividendos. Se você quiser viver, né, de renda passiva, a gente também pode ter ações aí de crescimento, tá? São ações aí que elas vão com o tempo, longo prazo, os valores dessas empresas vão subindo e, consequentemente, né, o valor do seu dinheiro, do seu patrimônio, ele vai crescendo também, tá? A gente fala aí do setor BEST, que seria bancos, elétricas, saneamento, telecomunicação. Então, pessoal, são setores que são boas empresas, né? Bons setores para você estar investindo aí. Como eu falei aqui também, vou falar para vocês, vou mostrar aqui para vocês o que a gente analisa nas ações e vou deixar aqui do lado, tá? Enquanto eu vou explicando para vocês, vou deixar aqui do lado os investimentos que eu fui fazendo, tá bom? Bom, mostrando aqui para vocês um pouquinho sobre as ações, tá? O banco que eu vou escolher no caso é o Banco do Brasil, tá? Muito tem se falado do Banco do Brasil ultimamente, por conta aí do seu resultado, né, nesse último trimestre aí que saiu. E pessoal, falando, explicando um pouquinho o que eu analiso em ações, tá bom? A gente tem aqui a cotação do banco hoje, ela tá R$ 20,75, tá? A variação a gente está vendo nos últimos 12 meses, teve uma queda bem expressiva, tá? De 24,36%. O PL, que é o preço sobre o lucro, tá? O PL ele é um dos fatores que a gente tem que olhar quando a gente vai investir em ações, tá? Que é para saber se a empresa tá bem. Então, imagina que um PL muito baixo, então um PL abaixo de 3 seria talvez uma empresa com algum tipo de problema. Um PL entre 3 e 10 já é um PL mais interessante, parece ser uma empresa saudável. E um PL muito acima de 10, né, ou acima de 10, ou muito acima de 10, ele talvez também mostre aí alguma discrepância, algum problema, tá? Talvez esteja muito cara essa ação para comprar. O P sobre VP também é importante, tá? Mas ele é um fator aqui de um pouco menos importância, mas também o P sobre VP aí abaixo de 1, acima de 1, aquele mesmo esquema dos fundos imobiliários. E o dividend yield aí do banco, 11,18%, tá? Agora, descendo um pouquinho mais aqui, a gente vem para esse quadro aqui e a gente vê aqui é o que? A margem líquida, tá? O ROI, e a gente pode ver aqui o ROI, por exemplo, que é o retorno, até o investidor 10 aqui ele mostra para a gente o que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede aqui o retorno sobre o capital próprio, tá? A gente dá uma olhadinha aqui. O ROI ele tem que ser no mínimo a Selic, tá, pessoal? No mínimo a Selic aí que vai ajudar. A gente vê que o Banco do Brasil, o ROI caiu bastante, mas caiu bastante por conta aí do resultado que saiu. E lembrando, pessoal, os indicadores do Banco do Brasil agora, eles não estão tão bons por conta do resultado que saiu agora, tá? Mas a gente vê aqui, por exemplo, um outro indicador bacana pra gente ver aí, a gente pensa em dividendo, né? A gente pensa em lucrar, em ganhar dinheiro, então a gente tem que ver também o payout, tá? A gente vê aqui o payout é quanto dos lucros que aquela empresa pagou para os acionistas. A gente vê aqui o payout do Banco do Brasil, está em 86,26%, tá? Um excelente payout. A margem líquida a gente vê aqui está em 5,48%, que é uma margem líquida baixa, tá? O ideal seria aí entre 10% e 15%, mas, de novo, como eu falei, por conta dos resultados que saíram do banco agora. E agora, mostrando para vocês, eu vou investir aqui na ISA Energia, tá, pessoal? Essa foi uma das elétricas que eu escolhi, a outra que eu escolhi foi a CEMIG, vou mostrar para vocês comprando também, tá? Então, ó, fiquem de olho aqui, estou comprando aqui a ação e comprada a ação. Agora vamos comprar uma ação de CEMIG, também tem ali a minha de saneamento, vou aproveitar para mostrar aqui para vocês o gráfico, ó. A gente pode ver o gráfico aqui, teve um crescimento bom nos últimos anos. Vou comprar aqui minha cota de CEMIG e a cota está comprada. Vou comprar aqui minha cota de Sanepar, tá? Que é a minha empresa de saneamento, e dê uma olhada aqui. Estou comprando, estou aí fazendo os trâmites, a gente pode ver nos gráficos que está com bons resultados aí no último ano, nos últimos 5 anos, a gente vê um crescimento expressivo, tá? Então vou aí investir em uma cota de Sanepar, tá, pessoal? Comprando aí
e comprado. E agora, para fechar com chave de ouro, pessoal, tá? O nível 4. Pessoal, já imaginou você investindo na Apple e no Google, na Microsoft? Já pensou nisso? E isso é possível, pessoal, isso é possível, e aqui do Brasil, tá? Ah, mas eu não sei, eu não tenho tempo para acompanhar, eu não sei ler inglês. Não tem problema, não tem problema. Existe uma coisa chamada ETF, pessoal. O ETF ele é como se fosse uma cesta, tá? Que ele vai pegar os índices e ele vai replicar esses índices. E no caso do ETF que eu vou investir hoje, vai ser no IVVB11, que ele replica o índice S&P 500, que dentro dele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que a gente vê aí que é um mercado super consolidado, tá, pessoal? Uma economia forte. Então, pessoal, é importante a gente também ter investimentos no exterior, mas isso não é difícil de fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês no gráfico também, vou mostrar tudo que vocês precisam saber, certo? A gente tem aqui o valor atual da cota do IVVB11 é R$ 396,18. A variação nos últimos 12 meses, ele subiu, ele valorizou 16,36%, tá? Vou mostrar aqui para vocês no gráfico, né? Ó, nos últimos 30 dias a gente viu que teve uma leve queda, mas nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 5 anos, olha isso, pessoal, olha isso. Aqui, ó, lá em 2023, se você tivesse comprado uma cota de IVVB11, ela estaria valendo R$ 232,21 e hoje ela está no valor aí de 390 e tralalá, tá, pessoal? A gente vê aqui nos 10 anos também, a gente vê que, assim, uma economia forte faz diferença, tá? Eu acredito, né, que é uma excelente renda, um tipo excelente de investimento para se ter na sua carteira, e acompanha aqui comigo que eu já estou investindo aqui, ó, dá uma olhadinha. E agora você pode estar me perguntando, falando para mim, mas Vitor, eu não tenho esse dinheiro para investir. Não tem problema, pessoal. A gente fez esse vídeo passo a passo, nível a nível, para que vocês busquem mais conhecimento e que vocês saibam em qual nível vocês estão para conseguir fazer o investimento mais correto no momento de vocês. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, assistam os vídeos que estão aqui no card e tchau!